Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, trazendo alguns conhecimentos na área de filosofia, conhecimentos básicos aqui, dando prosseguimento aos nossos conteúdos. Eu quero chamar a tua atenção mais uma vez para a necessidade da tua concentração, do teu compromisso e, claro, que você tenha aí a possibilidade de aprender este conteúdo melhor. Você precisa de foco, tá? Então pega todo o teu material, pega tudo aquilo que é necessário, correto? Eu quero que você tenha aqui a apreensão máxima, aprenda o máximo possível. E eu tenho um presente para você hoje. Nós vamos tirar da gaveta aqui alguns conhecimentos em lógica. Olha só, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a lógica moderna. Aí nós já temos lá aulas na nossa plataforma sobre a lógica clássica e a lógica moderna, inclusive fazendo uma diferenciação entre elas, o que é muito raro você encontrar em livros e até mesmo na internet. Então eu te convido a pegar as duas aulas e fazer uma comparação. E lá você vai encontrar a diferenciação entre as duas. Olha só este projeto maravilhoso do Fica em Casa com vocês, da nossa Seduc famosa daqui do Maranhão, para trazer para vocês um conteúdo assim tão importante, tão legal e tão específico, para que você possa fazer reflexões conosco a partir da lógica. E aí aqui nós estamos com a lógica moderna. Como vocês podem perceber, a lógica moderna, ela tem um tema diferenciado da lógica clássica. A lógica clássica, ela lida com a argumentação e as regras da argumentação para sistematizar o raciocínio, aquilo que é escrito, aquilo que é falado e aquilo que é descoberto. A lógica moderna, ela vai tratar da validade ou da falsidade das proposições dentro de um elemento matemático, de simbologia matemática. Então é muito comum você observar nos exercícios, tá, regras de conectivos, validade, valor de verdade ou falsidade de proposições e principalmente a simbologia matemática para reduzir tudo isso a uma linguagem mais apreensível à lógica propriamente da matemática, correto? Essa diferenciação ela é muito importante, tá bom? Para que a gente possa conseguir aqui continuar os nossos raciocínios a partir da lógica moderna. Nós temos aqui uma intuição básica a partir das reflexões sobre a lógica moderna. A lógica moderna ela tem, claro, sua fundação, seu começo. Aqui nós temos Boole, Frege, dois grandes pensadores da lógica moderna. Sobre esta lógica moderna, quais os dois valores possíveis de um enunciado lógico? Olha só, nós estamos falando de dois valores possíveis. Então, se nós fizermos aqui um raciocínio básico sobre os dois valores possíveis, nós vamos encontrar justamente a grande diferença entre a lógica clássica e a lógica moderna. Quando ele se refere aos dois valores, obviamente ele está falando em verdadeiro e falso, correto? Você pode observar que na letra A, logo, nós vamos ter esses dois valores sendo referenciados, verdadeiro ou falso. Não é negativo ou afirmativo, não é isso. Não é maior ou menor, não é esta a referência feita. Não é extenso ou compreensivo, também não. Não é existente ou não existente. É verdadeiro ou falso. Aqui a letra A, assinale para você aí a letra A como um elemento que está em acordo com os valores lógicos dos enunciados, das proposições ou das sentenças. Mas agora eu quero te fazer uma advertência. Alguns livros, alguns teóricos, principalmente na Europa, por exemplo, eles gostam de substituir verdadeiro e falso pelo sistema binário, 0 ou 1. Então não estranhe, eu fico muito preocupado com isso. Você, claro, eu acredito em todos vocês, sei que o futuro de vocês é brilhante, e vocês podem até, por exemplo, ir à Europa, terminar os estudos, e aí vão encontrar de uma outra maneira, preocupados com isso, ou tendo aí também esta visão, eu faço essa advertência a vocês. Alguns trocam esses valores, verdadeiro e falso, pelo sistema binário 0 ou 1, entendido? Então não estranhem isso, tá bom? Falo pelo conhecimento universitário, vocês podem encontrar lá e dizer assim, ah, a professor não avisou, estou avisando a vocês então, tá bom? Olha essa dica, pega essa dica que ela é importante para você.
Na segunda questão, vamos aqui à segunda questão. Segundo Aristóteles, a lógica era uma disciplina de natureza filosófica, organizando-se a partir de uma análise filosófica dos caracteres próprios do nosso pensamento e da maneira como o nosso pensamento se refere à realidade. Então, veja só, aqui também nós podemos observar que Aristóteles vai colocar muito dentro da filosofia lógica. Já a lógica moderna carrega ela para a matemática, para a simbologia matemática formal. Na lógica moderna temos estudos das sentenças e seus valores de verdadeiro e falso. Sobre esta lógica moderna, podemos dizer que, uma excelente questão para a gente responder aqui. Letra A, construiu os princípios da lógica? Não, os princípios da lógica são aristotélicos, estão lá no Organon, na lógica clássica, não na moderna. Estabeleceu somente o estudo do silogismo? Não, o estudo do silogismo ele é mais feito por Aristóteles. E esse somente aqui atrapalha o nosso raciocínio sobre isso. Letra C. Não tratou das proposições? Tratou proposições, enunciados e sentenças. Ele tratou. Ficou conhecida como lógica difusa? Não, a lógica difusa não é necessariamente isso. Tratou da tabela de verdade? Olha um elemento aqui que Frege, por exemplo, a partir dos valores de verdade e falsidade, traz para a gente uma forma brilhante a tabela de verdade. Okay? Que mexem com os conectivos, traduzem as proposições a uma linguagem lógica matemática, que é a vibe da lógica moderna, ok? Da validade e falsidade das sentenças, enunciados ou proposições. Sentenças, enunciados ou proposições. Então, pegue aí para você. Letra E, assinale a letra E como alternativa adequada para a gente nesta questão, correto? Vamos lá? Vamos prosseguir? Vamos junto? Então, segue aqui comigo. Na terceira questão, nós temos assim. Ainda no século XIX, as novas ideias de vários matemáticos, como Georg Boole, matemático autodidata, representaram um grande progresso à lógica. A chamada álgebra de Boole, por exemplo, foi aprimorada por vários pesquisadores. Sobre esta lógica moderna, podemos dizer que aqui nós estamos associando o tempo inteiro à matemática, perceba? E isso é uma diferenciação em relação à lógica clássica filosófica aristotélica. Correto? Perceba que na lógica moderna você vai puxar para caracteres e simbologias muito mais matemáticas, formais dentro de uma lógica matemática, do que dentro de uma argumentação e discussão filosófica somente. Tá? Claro que tem a filosofia muito forte, mas os caracteres matemáticos também são absorvidos nesse processo na lógica moderna. Sobre a lógica moderna, podemos dizer que tratou apenas da informalidade do pensamento. Você sabe que a lógica formal, então, não é a informalidade. A lógica moderna ela tem uma formalidade muito grande, certo? Letra B. Instituiu a estrutura do argumento como única preocupação? Não, essa estrutura do argumento é muito mais da lógica clássica aristotélica. As regras de validade do argumento, a possibilidade de validade de um silogismo, a articulação do pensamento através de premissas gerando conclusões. Foi desenvolvida por Aristóteles? Não, no Organon é a lógica clássica aristotélica. Não tem a ver com a matemática? Piorou. Ela está comprometida com a linguagem simbólica matemática o tempo inteiro. A lógica moderna ela tem esta característica. Usa o cálculo de proposições e estabelece valores de verdade e falsidade às proposições. Bom, veja só. Você tem a letra E aqui, despontando como uma grande possibilidade de resposta para as nossas preocupações a respeito da lógica moderna. Tá? Perceba uma coisa interessante. Nós estamos sempre trazendo esta diferença entre a lógica clássica e a lógica moderna para que você saiba separar os elementos de cada uma delas, ok? Você vai perceber que a letra E aqui, ela aparece como a nossa resposta mais adequada. Logicamente, utilizando e aproveitando o termo lógica, a letra E é que trata daqueles elementos que a lógica moderna se ocupa em boa parte das suas reflexões. Então, você vai assinalar, marque aí para você a letra E. Perceba que as outras alternativas elas estão assim extremamente distantes do projeto da própria lógica moderna, ok?
Então, marca aí para você a letra E. Letra E é a nossa resposta. Assinale aí a letra E, portanto. Correto? Vamos lá, vamos seguir aqui. Temos uma outra questão para podermos fazer as nossas reflexões. Agora, essas questões que seguem aqui, elas são muito mais complicadas, porque elas vão tratar dos conectivos. Olha, os conectivos lógicos, eles estão dentro da lógica moderna para justamente serem responsáveis ou trazerem para a gente as regras em que você vai estabelecer os valores de verdade ou falsidade para as proposições, os enunciados ou as sentenças, ok? Então, veja só, nós já temos aqui aulas e exercícios sobre dois conectivos, conjunção e disjunção, certo? Você pega aí, dá um Gonçalves Dias lá, tu vai encontrar, já tem aula, já tem exercício. E nós temos exercícios teóricos também, tá? Que trazem conhecimentos sobre os conectivos já desenvolvidos. Nós temos aula também sobre esses conectivos, tá? Se você buscar na plataforma Gonçalves Dias, lá na Gonçalves Dias nós temos aulas que falam sobre a regra da implicação, da condicional, ou a regra da bicondicional ou a biimplicação. Então aqui nós vamos fazer um exercício, claro, de forma básica. Nosso interesse aqui não é deixar você doutor em lógica moderna. Eu quero que você saiba que o conteúdo existe, entenda que tem uma regra para ele, existe, na verdade, uma aplicação para isso aqui, tá? Mas este aprofundamento, ele é feito depois, tá? A nossa intenção aqui é deixar vocês conscientes do conteúdo, dos elementos que compõem o conteúdo e daquilo que você pode encontrar a partir deste conteúdo que estamos tratando, tá? A habilidade de mexer com este conteúdo é muito mais a nossa preocupação. Então, nós temos uma regra, agora vamos habilmente mexer com esta regra. Vamos lá. Segundo o que sabemos, qual seria a regra da implicação? Então, aqui, obviamente, assim como a conjunção tem uma regra, a disjunção também tem uma outra regra, a implicação tem a sua. Então, veja só. A implicação, ela é falsa quando as duas proposições são falsas? Não, não é assim. Não é esta a regra da implicação. A implicação é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras? Também não, não é esta. Tá? Aqui nós temos regras direcionadas à disjunção e à conjunção, não à implicação. Certo? Letra C, ela é verdadeira quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Ela é verdadeira quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Não, não é esta a regra. Certo? Letra D, ela é falsa quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Correto. Esta é a regra da implicação ou da condicional. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, tá? Se na tabela de verdade, quando eu fui gerar a tabela de verdade, os nossos grandes professores de matemática aqui da plataforma têm aulas também sobre isso e constroem a tabela de verdade com vocês. Eu estou pegando a carona aqui com essa galera. E aí você vai ver que neste conectivo, quando eu tenho a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, ela é falsa. Então aqui nós encontramos a regra considerada como a regra da condicional. Em todos os casos ela é falsa? Não. Isso aqui é completamente fora do propósito. Então você vai assinalar aí a letra D, ok? A letra D de dado é a nossa resposta mais adequada para esta questão, esta condição aqui de comando a respeito de exercícios a partir dos conectivos lógicos, tá? Mais uma vez, nós temos vários conectivos, nós temos a partir deles a construção da tabela de verdade, nós temos uma regra para cada conectivo. Então, nós já fizemos aqui conjunção e disjunção, e agora estamos com a implicação e vamos fazer sobre a bicondicional. Tá? Então aqui você já sabe que a implicação ela tem uma regra e qual é a regra que versa sobre ela. Então isso já é um fato. Se você for na aula, lá também nós temos a regra da condicional ou da implicação. Nós temos também lá na aula a simbologia lógica também estabelecida para vocês. Isso aqui é só o reconhecimento, a identificação e a pontuação da regra, tá?
tem lá na aula tudo direitinho. Vai lá, dá um Gonçalves Dias e assiste lá que você vai absorver muito melhor isso aqui, tá? É um conselho de amigo, de professor e também de uma pessoa que gosta de vocês. Bom, a quinta questão, ela vai versar sobre a bicondicional. Bom, nós vamos aqui tentar reconhecer, identificar, pontuar aquilo que diz respeito a bicondicional. Então, necessariamente, nós temos que fazer o mesmo movimento que fizemos ainda agora, a partir da implicação. Só que agora nós temos uma bi-implicação, ou uma bicondicional, correto? É vale lembrar a vocês que, como a nossa intenção aqui não é detalhar tanto, ok? Este elemento aqui também pertence à matemática, vocês vão ter a oportunidade de ter contato na matemática com isso aqui também, tá bom? Então, relaxem um pouquinho, uma disciplina vai complementando a outra e elas vão tratando do assunto dentro da sua, claro, da sua especificidade de disciplina. A nossa condição aqui é que você entenda as reflexões que são feitas e reconheçam e saibam dos conectivos e entendam como cada um vai funcionar. Daí a regra para cada um ser importante, ok? Então veja só. Segundo o que sabemos, qual seria a regra da bicondicional? Tá? Mais uma vez, nós temos uma aula aí na plataforma em que eu boto para vocês a regra. Aqui nós só vamos reconhecê-la, pontuá-la, identificá-la, tá? Vai lá na plataforma, tem a aula, tem a regra lá para você, e aí vai ficar mais tranquilo ainda. Então, ela é falsa quando as duas proposições são falsas? Não. Ela é verdadeira quando as duas são verdadeiras? Também não. Ela é verdadeira quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa? Também não. Ela é falsa quando a primeira proposição é falsa e verdadeira quando a segunda também é falsa? Não. Aí já não é também a mesma coisa. Não está em acordo. Ela é verdadeira com os valores iguais nas proposições. Aqui fica mais tranquilo para a gente reconhecer. Perceba que esta letra E está trazendo uma forma diferenciada de apresentar a regra. Geralmente você bota quando os dois são verdadeiros e quando os dois são falsos, ela é verdadeira. Pode vir assim também. Ou desta forma, quando os resultados são iguais, ou seja, eu tenho dois valores de verdade e dois valores de falsidade, ela é sempre verdadeira. Ok? Então existem várias maneiras de você reconhecer, de você descrever, ou de você até mesmo tentar reconhecer a regra dentro da aplicabilidade de cada conectivo, tá bom? Mas, mais uma vez, eu falo para vocês, nós temos aulas sobre a lógica moderna, sobre os conectivos a respeito da lógica, sobre todos esses conectivos com suas respectivas regras. É importante que você, além do exercício, acompanhe a aula que está lá descrita, falando, explicando e expondo cada elemento deste. Então, a aula vai sendo complementada pelo exercício, tá? Aqui é uma forma de você conseguir melhorar a apreensão sobre este conteúdo, tá? Que é um conteúdo tranquilo, interessante, mas que possui suas armadilhas. Então, tome muito cuidado com este conteúdo. A lógica moderna, tratando dos valores de falsidade e de verdade das proposições, diferenciada da lógica clássica, em que a argumentação é o objetivo maior, é o foco maior, aí você já começa a saber diferenciar uma coisa da outra. A lógica moderna, ela trata desses conectivos, então apresentamos a vocês os 4 conectivos. Em aulas anteriores fizemos a conjunção e a disjunção. Aqui nós estamos com a implicação, necessariamente, e com a bicondicional. Então, vocês já têm aí todos os instrumentos, todas as armas para, claro, discutirem sobre tanto a lógica clássica quanto a lógica moderna, ok? E aí eu deixo aqui o convite a vocês acompanharem as próximas aulas que nós temos, que nós vamos ali acrescentando conteúdos e elementos que se referem à lógica clássica e à lógica moderna, mas principalmente a tentativa de aplicabilidade de cada um, que vocês vão perceber que vai funcionar bem e muito dentro da argumentação. Tá? Você escreve redação, você escreve texto dissertativo, você vai ter de escrever na universidade artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, famoso TCC, monografias, tese de mestrado, doutorado, e tudo isso tem de estar dentro de um contexto lógico, obviamente.
Então, eu te convido aí a continuar conosco, a estar acompanhando as nossas aulas e, obviamente, anotando o que é necessário para melhorar o teu conhecimento, a tua reflexão sobre o mundo, sobre a condição lógica do mundo e sobre a nossa consciência. Fica aqui o forte abraço, fique conosco, fique em casa, mas fique estudando. Sou André Luiz aí deixando a vocês com mais essa mensagem positiva.